Meus queridos irmãos, que alegria ter vocês conosco mais uma vez para darmos continuidade às aulas da Escola Bíblica Dominical Revista de Jovens. Mas se por um acaso você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa também seu like, deixa seu comentário, para que possamos interagir através da plataforma do YouTube, e eu tenho certeza também que seu comentário pode servir de edificação para outros irmãos, para outras irmãs que estão nos acompanhando aqui na ADMP TV, no subsídio da Escola Bíblica Dominical. Então pegue a sua caneta, pega seu bloco de anotação, sua revista, sua Bíblia e vamos lá para mais uma da Escola Bíblica Dominical Revista de Jovens. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a sexta lição da Revista de Jovens, essa revista que você já sabe que tem como tema Separados para Deus, e esta lição será lecionada no dia 5 de fevereiro de 2023, e o tema está aqui para você no slide: mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Essa temática desta lição em especial me lembra da frase célebre de Martinho Lutero, quando certa feita expressou dizendo: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Esta frase de Martinho Lutero encaixa perfeitamente no que nós iremos decorrer ao longo desta lição. Esse tema, esta frase, é justamente o que falaremos ao longo de toda a lição de número 6, porque Martinho Lutero se refere à luta diária que ele tinha com o pecado, a luta diária que ele tinha que realizar contra os seus impulsos carnais, os seus desejos carnais. O texto principal diz da seguinte maneira dessa lição: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Esse trecho se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo de número 4. O resumo da lição nos diz da seguinte maneira: o crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Já o texto bíblico se encontra em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. É importante que você faça essa leitura. Eu não farei aqui porque é um texto longo e senão vai acabar se tornando um pouco cansativo para você que está nos assistindo. Mas faça essa leitura porque iremos tirar versículos, trechos, perícopes dentro desse texto e tecer muitos comentários e muitos detalhes para a nossa edificação e para o subsídio que você está a assistir. Bom, a introdução que nós iremos fazer hoje, apesar que nós iremos decorrer muito sobre o capítulo 6 da carta aos Romanos, vale a pena nós introduzirmos esse assunto e falar sobre alguns capítulos que antecedem o capítulo de número 6 da carta aos Romanos. Antes de nós falarmos dos capítulos, vale a pena falarmos sobre a própria carta aos Romanos. A Epístola aos Romanos é a mais longa das cartas paulinas e, por alguns estudiosos, é considerada também a melhor carta de Paulo. Alguns a tratam até mesmo como a princesa das epístolas paulinas, pois essa contém uma explicação completa e clara da doutrina da salvação, da soteriologia, do estudo da salvação, da justificação pela fé. É mais do que uma carta. Verdadeiramente, a Epístola aos Romanos é um tratado da exposição e defesa da nossa fé. Esse tratado, por exemplo, foi base para a Reforma Protestante que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517 com Martinho Lutero. Perceba que eu comecei esta aula citando uma frase desse reformador que era Lutero. Pois ao ler um dos trechos da carta aos Romanos,
o justo viverá da fé, Lutero foi confrontado, confortado e inspirado por esta palavra. E quando Martinho Lutero é inspirado por esse trecho, pela carta aos Romanos, começa a Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517. Mas vale a pena ressaltar que os primeiros capítulos da Epístola aos Romanos tratam, no mínimo, sobre 3 assuntos estritamente importantes para a nossa lição hoje. Primeiro, trata sobre o assunto da martiologia, do pecado, do errar do alvo, da ação carnal, dos desejos, dos impulsos, da ação adâmica que todos nós temos como seres humanos e como os descendentes de Adão. Mas o segundo assunto, muito falado, muito tratado, extremamente bem explicado pelo apóstolo Paulo, é o assunto da justificação. Preste atenção, porque aqui eu já vou linkar o primeiro tópico do subtópico também. Bom, o que é a justificação? Nós já falamos sobre isso, e a justificação é um ato soberano de Deus, que é exercido através do seu Filho amado Jesus Cristo. É o Senhor que nos justifica, e nós nos apropriamos dessa justificação através da fé. Eu repito isso. A justificação não é a nossa fé que nos justifica, não. Quem nos justifica é o Senhor Jesus Cristo. E nós nos apropriamos desta justificação através da ação da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 2, ressalta esta verdade bíblica. E também ressalta os frutos da justificação. Perceba, abra sua Bíblia e acompanhe Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Olha, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O primeiro fruto da justificação é ter paz com Deus. Perceba que esta paz é diferente, por exemplo, da paz que Paulo vai citar na carta aos Efésios, que é a paz de Deus. Não, aqui é o fruto da justificação que traz a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A graça é o segundo fruto da justificação. E essa ideia de graça, quando nós pegamos ali o seu significado, é ter acesso à presença do Rei. E isto é graça. Não é meritório, não é por méritos, mas é a graça, é favor não merecido. Aí o texto continua no versículo 2, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o terceiro fruto da justificação é a esperança da glória de Deus. E isso me leva a entender que a justificação não significa somente perdão. Não significa somente absolvição ou absolvição da culpa do pecado. Não. A justificação, ela também traz a esperança da glória de Deus em todo aquele que crê, que acredita pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro ponto essencial da justificação é que a mesma nos liberta do jugo e da opressão do pecado. Sobre isso que nós iremos falar no tópico 1º, 2º, 3º. O outro assunto que é tratado nos 8 primeiros capítulos de Romanos é o assunto da santificação, que é o processo de limpeza, de purificação, de separação do pecado, atrelado a uma vida de intimidade com Deus. O primeiro tópico dessa lição leva como título: o crente deve morrer para o pecado. No texto que nós citamos, que é o texto bíblico de Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, Paulo está trazendo, no mínimo, 3 questões importantes. Primeiro, o cristão deve morrer para o pecado. Segundo, passa a ocupar uma nova posição diante de Deus. E terceiro, o mesmo deve andar em novidade de vida. Paulo expressa a liberdade em Cristo com muita alegria, mas verdadeiramente o comportamento libertino é a preocupação do apóstolo Paulo. Então, liberdade é totalmente diferente de libertinagem.
Quando Paulo fala sobre a liberdade de Cristo, seja na carta aos Romanos, seja expressando aos Gálatas, Paulo expressa com muita alegria. Mas o que está preocupando agora Paulo no capítulo 6 da carta aos Romanos é de como vão tratar a graça, de como vão tratar a justificação, a santificação, e que muitos têm tratado de forma libertina. Paulo vai começar o versículo 1 dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Para alguns, a vida que a pessoa leva não interfere mais na sua salvação. Ainda ousam dizer o seguinte: pois Deus não vai retirar a salvação, o dom da mesma, já dada ao crente. Mas essa é uma interpretação da Bíblia Sagrada equivocada, uma interpretação errônea da graça de Deus. Nós somos da Assembleia de Deus, que temos o nosso estatuto de fé, nós não cremos desta maneira. Nós não cremos, por exemplo, como os calvinistas, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, essa ideia que a pessoa pode levar a vida que quiser, pois esta vida não irá interferir na salvação, é uma ideia voltada para o calvinismo. Mas nós não tratamos desta maneira. A verdade é que nós não devemos tratar a graça com descaso. Precisamos ir até o fim no processo de santificação para sermos salvos. Ao provarmos o ato da justificação, damos início a esse processo de santificação. Por isso que o autor humano da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele vem logo ressaltando, dizendo: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele está dizendo, sem separar do mundo, do pecado, sem purificação, sem santificação, sem a limpeza, não existe ver o Senhor. Não existe essa possibilidade. Outro texto que reafirma é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Mateus capítulo 24, versículo 13, o próprio Jesus vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim. Não é receber o ato da justificação e fazer o que quiser da vida. Não, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O próprio conselho para Daniel, no capítulo 12, no versículo 13, é esse: tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Então a ordem para nós, e como nós vemos esta questão, sabendo que a Assembleia de Deus traz uma linha armeniana, é que nós não devemos tratar a graça com descaso, mas devemos viver no processo da santificação para vermos o Senhor e, claro, para estarmos na vida eterna com o nosso Senhor. O fato de sermos justificados gratuitamente não nos dá o direito de abusar da graça de Cristo. Paulo foi muito enfático ao escrever aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dizendo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que Paulo está dizendo é: vocês já foram libertos do jugo da escravidão e muitos, por tratarem a liberdade com libertinagem, estão voltando para esse jugo, estão voltando para essa opressão, para esta servidão ao pecado. Paulo está dizendo: não faça isso, permaneçam firmes na liberdade com a qual o Senhor vos deu. O versículo 13, ele vem alertando novamente: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Justificados nos traz a ideia, como eu disse lá na introdução, de morrermos para o pecado. Paulo volta a ressaltar esta ideia no capítulo 6, no versículo 3, dizendo: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo vai pegar uma analogia
falando sobre o batismo nas águas. E eu preciso ressaltar isso. O batismo nas águas está associado à salvação. Como nós vemos lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, aquele que for batizado será salvo. Porém, todavia, entretanto, o batismo não é obrigatório para a salvação. Deixa eu repetir isso para ficar claro para você. O batismo está associado à salvação, pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o batismo em si, ele não é obrigatório para a salvação. Nós vemos isso, por exemplo, o ladrão da cruz. Nós vemos isso, por exemplo, em situações que acontecem no nosso dia a dia. Uma pessoa em leito de morte que não tem a oportunidade de sair desse leito, sair desse hospital, ir até a igreja, se batizar. Pelo fato dela não se batizar, não significa que ela vai perder a salvação. É claro que o batismo é uma ordem e um ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, quem o segue genuinamente, quem está convicto da sua fé, quem tem a oportunidade de confessar de maneira batismal, deve, com toda certeza, fazer essa celebração ou sofrer essa ordenança de Cristo para os seus discípulos. Mas por que Paulo vai usar essa expressão do batismo das águas se referindo ao sepultamento e ao morrer para o pecado? Primeiro, algumas pessoas usam esta ideia do batismo nas águas e para defendê-la usa o texto de João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus fala sobre um novo nascimento. E esse texto não é um bom texto para usarmos sobre o batismo nas águas. Esse texto é, melhor dito, para falar sobre o assunto de conversão, de mudança. Veja só, no grego, essa ideia que Jesus traz de novo nascimento pode ser traduzida também, sem fio original, como nascimento ou novo nascimento do alto, nascer do alto, dando a entender que aquele que é nascido da terra é terreno, e aquele que é nascido do alto, nascido do céu, é celestial. Deixa eu explicar isso para que você não confunda. O que Jesus está trazendo a Nicodemos, o ensinamento é muito simples, que aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do espírito é espírito. Jesus então fala de uma natureza interior. Então, Nicodemos, a conversa de Jesus com Nicodemos, o capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreve João, é uma ideia de conversão. Mas quando Paulo cita a ideia do batismo das águas, nós temos que nos recorrer à cultura judaica. Preste atenção nisso. O tanque judaico é conhecido como mikvê. E esse tanque era feito no chão, para dar a ideia de uma cova. Para que quando as pessoas passassem pelo rito batismal, essas pessoas tinham como símbolo que elas estavam sendo sepultadas. Elas estavam indo para o mikvê, para a cova, para o sepultamento. E quando elas eram tiradas das águas, acontecia o novo nascimento. Perceba que não é renascimento, porque aquele que renasce, ele traz o passado consigo. Mas aquele que tem um novo nascimento, o passado é perdoado e deixado para trás. Por isso que Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo, mais uma vez, aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12, ele vai ressaltar essa ideia do mikvê, essa ideia de cova, de sepultura, de no ato que você está se submergindo às águas, você está sendo sepultado. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, deixa eu abrir um parêntese. Quando você, professor da escola dominical, passou pelo batismo, passou pelas águas, e o pastor pegou ali talvez na sua gola, fez uma confissão de fé com você e depois te mergulhou nas águas, te submergiu às águas, naquele momento o pastor estava com a graça de Deus, com a autoridade concedida e debaixo da ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, te sepultando no tanque batismal.
Quando ele está lhe sepultando, ele está dizendo, a partir deste momento, você está morto para o pecado. Você está morto para os seus desejos, para as suas concupiscências carnais. Mas o pastor não te deixa lá embaixo. Ele lhe tira novamente, aquele que lhe batizou, te tira das águas. E quando te tira das águas publicamente, você está dizendo, eu estou morto para o pecado, mas eu estou vivo para Deus. Eu estou vivo para o que os céus têm para a minha vida. Até algumas pessoas brincam que quando nós somos batizados, quando nós somos submergidos às águas e sepultados, nós tomamos 3 tiros, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é claro, é só uma brincadeira. Eu vou repetir novamente a frase que eu acabei de dizer. Dessa forma, estamos sepultados para o pecado, mas vivos para Deus. E Paulo ressalta no versículo 11 do capítulo 6, que é o nosso texto bíblico de hoje, dizendo, assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que todos os dias eu linko a frase que eu citei no início desta aula, quando eu li o tema, e trago novamente para a nossa reflexão. Por isso que Martinho Lutero, ele vai dizer que todos os dias nós devemos matar o velho homem, matar a velha natureza e vivermos para o Senhor. Isso é uma escolha diariamente. E isso também é conhecido como processo da santificação. Morrermos todos os dias e vivermos todos os dias para a glória de Deus. Quando escolhemos Deus, nós rejeitamos o mundo. Quando optamos por Deus, nós rejeitamos tudo que o mundo nos oferece. Então, quando nós fomos sepultados, nós estamos dizendo não à mentira, sim à verdade. Como nós somos sepultados, nós dizemos todos os dias sim para o processo da santificação e não para o pecado. Segundo tópico. Segundo tópico traz como temática vivendo uma nova posição em Cristo. Nesta nova vida, não significa que nunca iremos pecar. Preste atenção nisso. Tiago, mas agora que eu fui e desci as águas batismais, faz pouco tempo, agora se eu pecar, o que acontece? Preste atenção. A nova vida com Cristo não significa que nunca mais iremos pecar, mas significa que nós não viveremos mais na prática do pecado, que nós não iremos mais ser escravos do pecado. A verdade é que o cristão, aquele que vive pela fé e aceita pela fé o processo da justificação pelo intermédio de Cristo Jesus e começa a viver, a labutar o processo da santificação, ele não peca pecados morais. Por exemplo, um cristão mata, um cristão rouba, um cristão adultera, de maneira alguma. Esses são pecados morais, mas em pecados cotidiano, seja num pensamento, seja numa palavra que não foi bendita, nós pecamos. Só que aí vem a expressão do apóstolo João escrevendo a sua primeira epístola, dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A ideia de João é, o cristão não peca, mas não peca como? Como estilo de vida. Nós não temos o estilo de vida como outrora. Nós não vivemos mais na escravidão do pecado. Mas fato é que muitas das vezes, por um motivo ou outro, acabamos deslizando. Agora chegamos num ponto interessante. O cristão genuíno que passou pelo ato da justificação, que está enfrentando o processo da santificação, ele não tem a sua vida como estilo do pecado. Mas se ele pecar, não é estilo, é deslize. Aí para isso João vem dizendo, e se... condicional. E se, condicional, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. A ideia de advogado aqui no grego é paráclito, é aquele que está do lado, é aquele que está pronto para ajudar. E advogado é aquele que defende. Então, se um cristão, por um deslize ou outro, fala uma mentira, fala uma palavra torpe, acaba acontecendo um deslize, até mesmo moral, o advogado, o nosso paráclito, ele se levanta do nosso lado e diz, ele está justificado, ele está absolvido.
e ele começa a defender em nosso favor, dizendo: o preço já foi pago, o sangue foi derramado, a graça foi liberada e ele está justificado. Vale a pena um glória a Deus? Vale a pena você falar alguma coisa no comentário? Se até agora essa aula tem edificado a sua vida, escreva alguma coisa no comentário para que possamos também nos alegrar juntos através dessa aula, através dos comentários. Essa nova posição em Cristo, que a temática do tópico 2 fala, assegura a vida eterna com Deus, mas também exige uma aproximação com a vida em obediência de Cristo. Então nós temos 3 pilares da salvação. Nós já falamos sobre eles aqui. Primeiro pilar, a graça, e essa manifestada. O segundo pilar, o sangue, e esse remidor de pecados. E o terceiro pilar da salvação, a fé, e esta operante dia após dia. Ao que tange a graça, quem era condenado, quem era sem esperança, passa a ser embaixador de Deus. Ao que tange ao sangue, quem era impuro, passa a ser limpo e purificado. Ao que tange a fé em obediência, anunciamos o poder do Evangelho, revelação da justiça de Deus, que transforma o ser humano e o prepara para a vida eterna. Então, aquele que é justificado, aquele que sofreu o processo da graça, o processo de purificação do sangue, o processo da fé operante em obediência, nós temos o dever, nós temos a obediência de anunciarmos este Evangelho. Tanto é que, pelas próprias ordenanças de Jesus, ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa ideia não é o ide para o pastor, não é o ide para o pregador, não é o ide apenas para o professor da escola dominical. Esse ide é para todos os obedientes às palavras de Jesus Cristo. Paulo ressalta na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, dizendo: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E o terceiro tópico fala sobre vivendo em novidade de vida. Paulo fala no versículo 4, Romanos capítulo 6, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que seria nova vida em Cristo? Bom, eu vou trazer 4 pilares. Vale a pena você escrever, vale a pena você anotar aí na sua revista ou no seu bloco de anotação. Eu vou falar apenas 4, mas você na sua casa pode explanar esse conteúdo. Primeiro, nova vida em Cristo ou novidade de vida significa uma vida controlada pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Segunda característica de uma nova vida em Cristo, ou de uma novidade de vida em Cristo, é uma nova mentalidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Afirmação de Paulo. Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, a novidade de vida é possuir a mentalidade de Cristo. Uma mente transformada, justificada, santificada por Ele. Terceiro aspecto e característica de uma nova vida em Cristo é a vida de oração. Paulo traz um conselho, a carta aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 5, versículo 17, dizendo: orai sem cessar. O próprio Jesus fez uso desse conselho, dizendo para nós: quando fores orar, dizendo que a expectativa de Jesus é que nós oremos, é que nós tenhamos uma vida de oração. Aquele que não ora não é cristão de verdade. Aquele que não ora e diz ser um cristão, na verdade, é um falsificador do Evangelho. É forte, mas é verdade. Quarta característica de uma vida nova em Cristo: vida
com os princípios da palavra de Deus. E aqui eu estou falando de todas as disciplinas da palavra de Deus. Eu encontro em João capítulo 17, versículo 17, um texto que nós tivemos como base algumas aulas atrás, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Claro que você pode dar continuidade a essas características de uma nova vida, de uma novidade em Cristo. Eu quis apenas te impulsionar para você montar uma boa aula e para você ter o embasamento da Bíblia Sagrada. Bom, para concluir esta aula, na conclusão, digo o seguinte: nesta lição, aprendemos que o apóstolo Paulo exortou os crentes a respeito da doutrina da justificação pela fé e o cuidado contra a prática da libertinagem. Por isso, ele reforça a necessidade da santidade contínua e progressiva após a justificação e a santidade inicial. Dessa maneira, eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, até o final dessa aula. Eu espero que você possa ter sido edificado pelo ensino da Escola Bíblica Dominical nessa oportunidade, a lição de número 6, e que Deus lhe abençoe. Deus abençoe toda a sua família, lhe dê uma semana, um final de semana recheado de bênçãos espirituais e de bênçãos materiais. Aqui está o meu Instagram, depois você siga lá. Sempre que a aula é postada aqui no canal do YouTube, eu tenho o costume de colocar nos stories e assim você pode ficar por dentro. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.